Fala pessoal, sejam bem-vindos ao estudo do decreto 1171 de 94, que é ali o Código de Ética do servidor público do Poder Executivo Federal. Você que está ingressando aí no serviço público e vai ocupar um cargo federal, não todos, como você já vai observar, você aí tem que saber esse dispositivo, porque ele é sempre cobrado em prova. Eu me chamo Thiago Zanola e a gente vai destrinchar ele por completo, item a item, a partir de agora. Conjuntamente, com a teoria, a gente vai fazer mapas mentais aqui com vocês. Nós vamos também desenvolver aí, responder algumas questões de prova, para que você veja a cobrança. Mas é claro que a grande quantidade de questões você vai encontrar lá no seu material em PDF. Então, baixe o seu livro digital, acompanhe ele pelas videoaulas, é plenamente possível que você faça. Faça as questões no meio do material, faça as questões também ao final do material. Tem muita questão sobre esse dispositivo, então você pode ter muito treino antes do jogo. Alguns apontamentos se fazem necessários antes de a gente começar propriamente dito, estudar ali o decreto e os seus incisos, né? Ele é estruturado aqui em 2 capítulos, ele tem aqui a parte das disposições gerais também. O primeiro capítulo, ele vai falar das regras deontológicas, das vedações, também dos deveres do servidor, na verdade, dos principais deveres. E no capítulo 2, ele vai falar das comissões de ética, ok? Para facilitar, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer aqui para vocês as disposições, alguns conceitos, algumas ideias gerais acerca da aplicação e também cobrança em provas, claro, né? Acerca deste normativo. E aí eu vou encaixar com aqui também a parte das comissões de ética lá do finalzinho. Isso aí não vai impactar em absolutamente nada o seu aprendizado, até porque você consegue estudar de forma isolada. Então, nessa parte inicial da aula, vamos trazer conceitos, falar da natureza do decreto, falar por que ele existe, e aí vamos encaixar aqui para você conhecer o que é uma comissão de ética. Eu acredito que vai ficar bem bacana para você desenvolver o assunto. Legal? Aí, para começar do início, o que a gente tem para falar de um código de ética? Bem, a primeira informação de extrema valiosidade para uma prova de concurso que cobra esse normativo está justamente no título dele. Se você observar, a gente tem aqui o Código de Ética Profissional. Perfeito. Mas e quem? Do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Então nós temos uma grande limitação deste decreto 1171 já no seu título. Primeira coisa que você vai ter que saber, ele não é aplicável a todos os servidores do Brasil. Ele tem sim a sua obrigatoriedade, naturalmente, mas não é a todos os servidores federais, como a gente costuma falar, certo? A sua aplicação, ela se dá de forma aqui, exclusiva aos servidores públicos civis. Então a gente já exclui os militares. E de quem? Do Poder Executivo Federal, tão somente. Então não se aplica ao Judiciário. Se você vai fazer, por exemplo, um concurso para TRT, para TRF, STF, STJ, não cobra esse dispositivo. Se o teu concurso, por exemplo, é para o Legislativo, lá para o Congresso Nacional, também nós não temos a abrangência deste normativo, porque ele é limitado ao Poder Executivo Federal. Fixe isso. Mas a gente vai falar dessa obrigatoriedade. Eu vou pedir licença e vou para a tela para que a gente comece a desenvolver a parte inicial desse dispositivo, que é o seguinte. Então, vamos lá. Ele tem uma certa obrigatoriedade? Tem. Mas essa obrigatoriedade, ela é limitada aos servidores públicos civis do Poder Executivo
federal, ou seja, somente para esses serviços. Fixe aí, né, esses pontos que é servidor público civil e é do Executivo Federal, ou seja, não se aplica aos estados, não se aplicam aos municípios também, né, não se aplica, né, ali também ao judiciário dos estados ou a qualquer ramo do judiciário, e não se aplica ao legislativo de qualquer ramo. A gente já vai esquematizar isso para vocês também, certo? Ele já excluiu também o pessoal das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, porque ele é dos servidores públicos civis tão somente. Legal? Ele é um código de ética profissional. Como você já deve ter estudado em alguma oportunidade na sua vida, nós temos os códigos de ética da profissão que tratam de regulamentar, de regular a relação em que nós temos entre o profissional e a sua clientela. Então, se você pega o código de ética do engenheiro, por exemplo, ele tem as nuances da profissão no relacionamento com outros profissionais da área e também com seus clientes. Se você pega o código de ética médica, é dos médicos para se relacionar entre outros profissionais do mesmo ramo e também com os seus clientes, os seus pacientes. Para o poder público, para os servidores públicos, é a mesma coisa. Esse código de ética vai trazer regras de relacionamento entre os próprios servidores e também entre os servidores e os jurisdicionados, entre o cliente cidadão, a população. E isso, ele tem um aspecto, né? Dois aspectos que são importantes. Ele tem um aspecto normativo, é obrigado a seguir as regras, é obrigatório a seguir as regras aqui dispostas. Tanto é que se você não seguir, você pode ser punido, certo? E é importante destacar que nós temos, dentro da teoria da ética, aquela questão da ética de responsabilidade, porque ela vai trazer regras de conduta que vão justamente regulamentar essa interação entre os seus pares e entre os servidores e a população, entre o cidadão. Então são dois aspectos que a gente vai anotar acerca da natureza desse decreto também. Então, deixa eu vir para a tela aqui, vamos pegar. Veja só, ele tem um aspecto, então, vamos colocar aqui uma natureza, né? Vou diminuir um pouco a fonte. Ele tem aqui um aspecto que é o seguinte, tá? Que é o aspecto do seguinte. Ele tem o aspecto normativo, tá? Tem o aspecto aí normativo, anotem. E ele é ligado à ética de responsabilidade. Certo? Ética de responsabilidade. Dentro da teoria da ética, nós estudamos isso. Outra questão da sua natureza é essa aqui, ó. Ela tem natureza coercitiva. Por que coercitiva? Porque ela impõe conduta, não é isso? E ela também pune a transgressão. Nós temos uma penalidade que as comissões de ética elas podem aplicar aos servidores. Joia? Outro aspecto que faz aí necessário que se comente é que esse dispositivo, ele em algumas questões de prova você vai encontrar, que a constituição de comissões de ética é obrigatório em todos os órgãos da administração pública federal. Cautela nisso aí. A sua aplicação é nos órgãos públicos do Poder Executivo Federal, seja da administração direta ou indireta, né? Ali autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista, entidades paraestatais ou qualquer atividade que esteja ligada ao interesse do Estado. Sua aplicação é muito ampla, mas limitada a esses aspectos.
E desse ponto eu justamente quero fazer para você ao que ele se aplica e ao que ele não se aplica. Esse esqueminha que eu vou fazer vai ajudar você, na hora que identificar uma questão cobrando esse assunto, você vai lá, isso aqui tá lá no professor que não cobra, então tá fora, tá errado. Opa, o professor falou que aqui cobra, então eu vou marcar como correta. Então é nesse aspecto que você vai anotar aqui, ó. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deve ser criada uma comissão de ética. Então, esse ponto inicial é o que nós vamos explorar aqui agora. Depois a gente vai falar das funções, né, das suas atividades em geral. Então, veja só, vamos marcar aqui, vamos pegar e vamos fazer, deixa eu só mudar o pincel, vamos lá. Então, nós estamos falando do decreto 1171. De 94. Já tem aí uma idade bem avançada, né? Então, a gente vai falar para vocês aqui agora ao que se aplica e ao que não se aplica, certo? Vamos lá. Vamos começar com a parte fácil. Ao que não aplica. Ele não se aplica aqui ao quê? Opa, deixa eu diminuir aqui. Ao Poder Judiciário. Não se aplica ao Poder Legislativo. Não se aplica aos militares. Não se aplica aos militares. Perfeito? E também não se aplica aos estados, Distrito Federal e municípios. Legal? Não se aplica. Às vezes deve estar se falando, professor, mas o meu concurso aqui, isso pode acontecer, estou fazendo um concurso para um município, né? Pode ser que isso aconteça. E aqui está cobrando, está errado. Veja, se o poder ali, né, local, está falando da aplicação, tá cobrando a aplicação dele, não há nenhum problema. Você vai dançar aí, né, vai fazer a dança conforme a música. Se seu edital cobrou, não há de se discutir isso, você simplesmente estuda e acerta as questões de prova. Até porque as questões são, em regra, muito simples desse dispositivo. Ok? Então não se preocupa com isso. Como regra não se aplica, mas, né, eu já vi cobrando ali esse dispositivo em concursos municipais. Aliás, não é só isso. Como ele é o mais famosão, né, o famosão aí de todos os códigos de ética, muitos órgãos ou muitas questões de prova acabam nem citando o decreto, mas elas cobram questões de prova baseadas no decreto. A questão mais clara que nós temos que é cobrado aí quando tem código de ética municipal é a questão do bem comum, não apresentar-se embriagado, certo? São essas questõezinhas peculiares que nós temos aqui que são cobradas também nos municípios. Perfeito? E a questão só não cita que é do decreto, mas é do decreto. Então é importante que você estude para esses pontos, tá? Então veja, não aplica ao judiciário, ao legislativo, aos demais entes, né? E também não se aplica aí aos militares. Cada um desses poderes, cada um desses demais entes tem o seu próprio código de ética. Por exemplo, eu sou servidor do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Nós temos um código de ética dos servidores do Judiciário do Estado do Paraná. Assim como nós temos os TRFs, os TRTs e por aí vai. Fechado? Então, veja que não se aplica a estes que estão descritos em tela. E agora a gente vai fazer aqui a aplicação, né? Vai falar para você do que aplica. Certo? Essa aplicação, ela também é bem tranquila, você vai observar aqui, né? A gente vai fazer o mesmo estilo. Então, ao que se aplica, como a gente viu? Se aplica
ao Poder Executivo Federal. Ele vai se aplicar aqui, portanto, à administração direta e vai se aplicar também à administração indireta. Tá? Que dispensa aqui que a gente cite quais são, porque você já sabe. Só que não é só isso. Ele também fala o seguinte, ó, se aplica à entidade que exerça atividade delegada. Ele também vai se aplicar a entidades, aquelas que temos ali, paraestatal. Então, aquelas que existem atividade paraestatal. E ele também vai se aplicar aqui em qualquer setor que prevaleça o interesse do Estado. E do Estado, né, é claro, ligado a isso. Perfeito? Esta é a aplicação que nós temos do Código de Ética. Mas não é só isso. Perfeito. Então se aplica a quem, professor? A quem fez concurso? A quem é comissionado também? Será que o estagiário? Será que um terceirizado que tem ali a aplicação, que tem ali, que trabalha dentro da administração pública, também tem que seguir o Código de Ética? Também tem que seguir o Código de Ética. E aí, essa informação que você tem aqui na aplicação, você vai adicionar com outra informaçãozinha que a gente vai dispor aqui para você. Eu vou puxar aqui, né, uma perninha, né, como a gente fala, né, no título de vínculo, né, para você saber também. Então, o tipo de vínculo com a administração pública. E aí o tipo de vínculo também, vamos fazer uma listinha, porque tem várias nuances. Então veja só, se aplica ao servidor estatutário, que é aquele vinculado pela Lei 8.112. Temos aqui os seletistas, porque nós não temos a administração indireta aqui, temos os seletistas. Se aplica também aos temporários. E aqui é uma lista, a lista é grande. Temporários, se aplica aos efetivos. E também, né, aqueles, né, em caráter excepcional. E é bem importante agora, tá? Sejam eles remunerados ou eles não remunerados. Então veja que a aplicação ela é muito ampla. Certo, senhoras e senhores? Tudo isso aqui você tem que ter na ponta da língua, porque quando vem uma questão um pouco mais pesada acerca do assunto, ela vai pedir, às vezes, para você identificar se aplica ou não aplica, se respondem ou não respondem pelo Código de Ética. Por exemplo, tem perguntas falando assim, diretor de sociedade de economia mista. Né? Não é nem seletista, mas tem algum tipo de vínculo, né, que nós temos. Além disso, ele foi nomeado, está ali ocupando um cargo em comissão, certo? Então se aplica. Por exemplo, um bombeiro, um brigadista terceirizado, um vigilante, um pessoal do asseio, da limpeza, se aplica o Código de Ética? Se aplica, sim. Certo? Esse ponto, então você vai ter que fazer mais um tipo de anotação nesse quadro para saber sobre a aplicação.
a gente falou do tipo de vínculo, mas tem mais, né? Tem mais, você tem que saber o tipo de vínculo, o tipo de contrato desse indivíduo. Então, tem que ser contrato, tem que ser estatuto, o que tem que se aplicar para esse ponto? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai puxar mais, né, uma perninha aqui, para que a gente, né, complemente essa questão do tipo de vínculo, tá bom? Aí a gente vai fazer o seguinte, então, vamos pegar aqui e vamos colocar aqui, para complementar essa informação. Esse vínculo, ele pode ser, né, por força de lei, certo? Pode ter uma lei determinando que esse vínculo. Pode ser por um contrato, ou ele pode ser por um ato jurídico que determinou esse vínculo. Certo? Lei, contrato ou ato jurídico, que tem aí a questão da aplicação do Código de Ética. Certo? Nesse ponto, né, quando você pega aqui a aplicação, você já está vendo também, na verdade, quem é servidor público para fins de aplicação desse decreto 1171, tá? Deixa eu colocar aqui o dispositivo, né? A gente está lá nos últimos artigos, lá no artigo 24. Por isso que eu falei para você que a gente ia passar das disposições iniciais junto com a parte do capítulo 2 das comissões de ética, porque não tem como falar sobre o decreto 1171 sem falar de quem é considerado servidor público. Agora que você esquematizou todo ele, vamos fazer uma leitura do dispositivo. Olha só. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele, olha só, força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, que presta serviços aqui, ó, de natureza permanente, temporária ou excepcional, seja remunerado ou remunerado, e ele complementa, desde que ligado, né, direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, as fundações, entidades paraestatais, empresas públicas e sociedades de economia mista e, né, em qualquer setor, ó, qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Bacana? Isso aqui é o conceito de servidor público para fins de aplicação do decreto 1171. Então, você já aprendeu aqui dois pontos bem importantes. A quem não se aplica e a quem ele se aplica. Só em um mapa mental você já tem infinitas possibilidades de questões, né? Possíveis questões. E aí, é claro, né? Quando você pegar o seu material, você vai ter um mapa, né? Também, além da teoria, você vai ter um mapa falando sobre isso, um mapa mental de forma que esteja mais aqui organizado, né? Como a gente está desenvolvendo na aula agora, fica claro para você poder pegar essas aplicações aqui. Fechado? Então, esse é o primeiro ponto. E dá para fazer questão de prova, né? Dá para fazer questão de prova ainda. Né? Vamos lá. No que concerne ao decreto 1171, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público, julgue os itens. As normativas sobre ética são aplicáveis também aos servidores dos poderes legislativo e judiciário por força de lei? Não é aplicável. Por quê? Porque a sua aplicação, ela é ali para o Poder Executivo Federal unicamente, certo? Então, questão errada. Outro ponto. O Código de Ética se caracteriza como decreto autônomo no que concerne a lealdade à instituição a que o indivíduo serve. Uma questão aí um pouco antiga, a questão que caiu no INSS lá em 2008, mas muito bacana para que a gente possa explorar ainda a natureza desse dispositivo. Essa questão ela está errada, tá? Por quê? Porque, na verdade, essa parte ela não é um decreto autônomo. Ela é um decreto regulamentar.
ou um decreto executivo também, tá? Por que isso? Preste atenção no seguinte. Quando você pega lá, né, o caput lá, antes de começar os artigos, você vai ter lá falando o seguinte, ó. O presidente da República, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 84 da Constituição, inciso 4 e inciso 6, aí nós temos 2 pontos. O nosso decreto, ele é em parte executivo e ele é em parte autônomo, porque ele mescla as duas questões do artigo 84. E essa anotação eu vou fazer. Quando fala lá que o presidente da República, né? O presidente da República, no uso das suas atribuições do artigo 84 da Constituição Federal, aí ele fala o inciso 4 e o inciso 6, nós temos uma divisão aqui. O inciso 4 é, né, na parte executiva, um decreto executivo. E a parte do inciso 6, ela é um decreto autônomo. Então, quando a gente fala que o Código de Ética, ele é em parte executivo e em parte autônomo, está certo. Só que, no que concerne a lealdade das instituições, ele está regulamentando um dispositivo da Lei 8.112, que fala lá que tem que ser leal, tem que ter, né, lealdade com as instituições. Bacana? Então, esses são os dispositivos iniciais acerca desse decreto que você precisa ter aí, né? Como eu falo, na ponta da língua, para que você já consiga explorar algumas questões de prova, ok? Eu vou fazer um corte aqui e a gente continua falando dessa natureza, dessas disposições gerais, já no próximo bloco. Não sai daí.